tema desta noite: chegar-se para ouvir é melhor do que sacrifícios. Sem dúvida. Vamos confessar isso? Diga: chegar-se para ouvir é melhor do que sacrifícios. Diz a palavra, isto aqui, que hoje constitui o tema da mensagem, está na Bíblia. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Nós estamos na casa de Deus, guardando o nosso pé, mas também guardando o nosso ouvido, porque já entendemos que chegar-se para ouvir é melhor do que sacrifícios. Vamos orar. Deus tem mais para nos revelar neste dia. Deus bom, Deus maravilhoso, Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus que está no controle absoluto de toda a nossa vida, de todas as coisas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. E nesta hora, nós nos submetemos em amor à autoridade da tua palavra santa e bendita. Fala a cada filho, Senhor, a cada filha, a cada jovem, a cada senhor, a cada senhora, a cada família aqui representada, Senhor. Fala aos internautas, fala àqueles que vão ouvir este CD, os que vão ouvir esta mensagem através da nossa página na internet, ou o DVD deste culto. Fala, porque nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Queremos nos beneficiar desta voz, que é clara entre nós, e que nos puxa para cima, que nos faz crescer sobremaneira. Que assim seja nesta noite, e que esta palavra venha acompanhada de grandes sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, rebanho do Senhor, pedras que vivem, pedras desta construção chamada a Igreja de Cristo na Terra. Todo sábio terá que ter sempre o cuidado de procurar ouvir a voz profética de Deus. Toda pessoa sábia tem que ter este cuidado. Ouvir o que Deus diz, para evitar práticas religiosas e devoções destruidoras. Todas as práticas religiosas, todas as devoções destruidoras, elas só invadem a vida de uma pessoa quando esta pessoa não conhece a voz de Deus, ou não ouve com nitidez, ou com atenção, ou com o cuidado devido esta voz. Veja como é importante você ser sábio. Veja como é importante você conhecer a Deus, a graça de Deus. Veja como é importante você ter olhos iluminados para você saber que ao chegar à casa de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. E não entrar na prática religiosa de sacrifícios, de barganhas, de obras da carne, porque a Bíblia diz que fazem mal. Muitas vezes, os cultos que você ouve, quem sabe onde nós tivemos origem, participamos de muitos deles, muitos destes cultos não passam de um falso entusiasmo, de uma euforia. A Bíblia chama de sacrifícios tolos, de votos errados, que acabam por prejudicar e fazer mal à vida do povo de Deus. Ouvir, disse o sábio, é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. É melhor ouvir. Ouvir o quê?
Ora, eu não posso ir à igreja para ouvir um homem. Eu não posso ir à igreja para ouvir o pensamento de um homem, a opinião de um homem, ou o que diz um pensador. Eu tenho que me chegar à casa de Deus para ouvir a voz de Deus. Olha que responsabilidade tem aquele que fala da parte de Deus. Olha que responsabilidade tem aquela pessoa enviada por Deus para ser a sua boca no meio do seu povo. Tem que ter exclusivamente um ouvido afiado e afinado com o Espírito Santo. Um coração segundo Deus. Uma boca que seja uma trombeta com um som muito claro para falar aquilo que é da parte do Senhor. Tem que ser um pregador daquilo que é a instrução de Deus para a sua igreja. Jeremias falou muito sobre pregadores, pastores, profetas. E tem uma palavra que Deus fala muito forte em Jeremias 7, 25 a 28, que diz: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Quer dizer que Deus falava com o seu povo todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. O Senhor estava dizendo a Jeremias: Jeremias, eu tenho falado com este povo desde a saída do Egito até o dia de hoje. Eu tenho falado todos os dias, tudo. Desde madrugada eu começo a falar com o povo e eles não me escutam. Eles não me dão ouvidos. Eu estou mandando você falar isso ao povo e saiba que eles também não vão lhe escutar. Eles também não lhe darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Olha quando o povo não quer ouvir Deus. Não vão responder. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. O que acontece com quem rejeita a voz de Deus, quem não aceita a disciplina, quem não ouve o que Deus está dizendo? O que acontece? Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Então, quando a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, quando a pessoa não é treinada para ouvir a voz de Deus, quando ela está num ministério desses que eu tenho explicado aqui, ministério de bruxos e de bruxas, em que as pessoas vão apenas para pegar amuletos, para fazer sacrifícios, para tentar resolver os problemas, porque você sabe, hoje é assim. Você está mal com seu marido? Vem à igreja. Nós vamos fazer aqui uma campanha. Vamos passar mel. E você vai levar esse mel e colocar na roupa do seu marido. Ah, você está mal com seu filho está rebelde. Vem à igreja. Nós vamos dar o pente da salvação. Você penteia o seu filho dormindo e ele será salvo, será santinho. Você está com uma dor, uma úlcera. Olha, venha que nós vamos lhe dar o sabonete ungido. E você vai esfregar o sabonete na sua barriga. E a úlcera vai desaparecer. Estão aí muitos lugares cheios de bruxos e de bruxas. E as pessoas vão para resolver um problema, para tentar resolver um problema. Porque ela não sabe distinguir a voz de Deus. Ela não conhece a voz de Deus. Ou ela não quer ouvir verdadeiramente a disciplina do Senhor, a voz de Deus, o porquê daquela situação toda, como corrigir aquela situação. E aí a pessoa, diz a Bíblia, perece, piora. A verdade, diz a Bíblia, foi eliminada dessa vida. Eu não tenho dúvidas que muito poucos são os lugares, muito poucos mesmo, são os lugares
aonde você verdadeiramente tem a boca de Deus, tem a disciplina de Deus, tem a verdade de Deus. Hoje, neste país, aliás, não são poucos, são raros os lugares onde a boca de Deus fala a verdade e de verdade. A verdade foi eliminada há muito tempo de quem não ouve a voz de Deus e só sacrifica. Nós temos que entender isso. Deus, sacrifícios são coisas opostas. Ou eu ouço Deus, ou eu substituo a voz de Deus por obras, por sacrifícios. Quem está fazendo sacrifícios não está ouvindo a voz de Deus. E está fazendo coisas tolas, diz a Bíblia. E não sabem que estes sacrifícios fazem mal. É a Bíblia que está afirmando isso. Em Isaías 1,19, nós conhecemos tão bem, mas olha o que Deus nos diz agora. Se quiserdes e me ouvirdes, todos nós queremos, amados. Todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano quer estar bem na família, todo ser humano quer ter um bom casamento, todo ser humano quer prosperar, todo ser humano quer se ver livre de problemas. Nós queremos. Mas o Senhor junta uma coisa que é importantíssima, ou essencial. Se quiserdes e me ouvirdes. Ele está dizendo, se você quiser, se você ouvir, se você me der ouvidos, comereis o melhor desta terra. Ou seja, você pode não querer ouvir a voz de Deus. Isso é uma possibilidade. O Senhor está dizendo, ele está colocando uma condição. Você quer ouvir? Se você quiser, e se você me ouvir, então, ele está dizendo, você pode não querer. Você pode não ouvir a voz de Deus. Você pode não ouvir nada do que Deus está lhe dizendo, ou quer lhe dizer, e se meter aí numa gruta, numa corrente, numa vigília, num jejum, num óleo, num sal. E isso não é a voz de Deus. Isso é tolice e isso faz muito mal. Se você estiver interessado, diz o Senhor, em ter uma vida abundante, porque Ele está falando, se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Então nós temos que entender, Deus está nos dizendo, se você estiver interessado em ter uma vida abundante, se você estiver interessado em ter uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida harmoniosa, uma vida feliz, uma vida em paz, você precisa ouvir Deus. Deus está deixando claro. É por isso que você tem que vir à casa de Deus para ouvir Deus. Quando você sair da sua casa para um culto, você tem que vir com esta expectativa. Eu vou para ouvir Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que qualquer outra coisa. Do que qualquer tipo de sacrifício. Amém? É por isso que você tem que se predispor, quando vem à casa de Deus, vir para ouvir. Muita gente diz, é que eu vim de um ministério em que eu não fui acostumado a ouvir a voz de Deus. Eu ia para cantar, eu ia para dançar, eu ia para observar não sei o quê, eu ia para ver o louvor, eu ia para, eu ia para namorar, eu ia até para pagar um certo preço, eu ia para sacrificar, eu ia para entrar numa campanha, eu ia para passar isso, para fazer aquilo, eu ia... Aí se criou um hábito de ir para outras coisas. Nós temos que vir à casa de Deus para ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi muitos pregadores. Hoje eu não dou mais atenção a isso, mas eu já ouvi muitos pregadores. Já fui até lugares onde, vamos falar, e fulano, e chegou não sei da onde, e vem trazendo uma mensagem. Eu já ouvi muitos pregadores que não tinham nada a ver com Deus. Quando abriam a boca, não era a voz de Deus. Não era a verdade. Ora, o que Deus diz? Se você quiser e se você me ouvir... Ora, onde é que eu ouço Deus falar? Eu ouço Deus falar
na palavra de Deus, por intermédio da boca. Se é para ouvir, alguém vai emitir um som que vai trazer a voz de Deus até mim. A palavra pela boca do profeta. Pela boca de quem ministra a palavra, de quem prega, de quem ensina, de quem evangeliza. Ele disse que se for assim, se eu quiser, se eu ouvir Deus verdadeiramente, eu vou comer o quê? Eu vou comer o quê? O melhor desta terra. Você crê na Bíblia? Então diga, eu quero, eu estou ouvindo a voz de Deus. Portanto, esta palavra vai se cumprir na minha vida. Eu vou comer o melhor desta terra. De novo, eu vou comer o melhor desta terra. Diga, eu vou comer o melhor desta terra. Isto é a vontade de Deus para mim e para você. Muito bem. Versículo 20. Vamos lá. Mas, bispo, e agora? Isto não é para esta igreja. Mas se recusardes e fordes rebeldes, quer dizer que tem gente no povo de Deus que não quer ouvir. Que não quer comer o melhor desta terra. Quer, mas não pode. Porque está recusando antes a maneira, o modo como Deus deixou esta manifestação. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Vêm os problemas, vêm as lutas. Consomem a vida da pessoa. Porque a boca do Senhor o disse. Se você não ouvir a voz de Deus, o sistema lhe devora. Com sacrifício, tem que dar tua casa, tem que fazer um voto, tem que pagar. Se você não fizer, se você parar na penúltima sexta-feira, anulou tudo. E vem todas as maldições, então te devora. O sistema lhe devora, lhe amedronta, lhe aprisiona. Então, amado, ou você escolhe ouvir a voz de Deus, ou você é devorado, diz a palavra do Senhor. Vem um tipo de espada sobre a minha e sobre a sua vida. Então, escolha sempre ouvir a voz de Deus. Você sabia que muitas pessoas são a causa da sua própria miséria e ruína, porque não ouvem Deus? Ficam achando, eu não sei por que eu vivo nessa miséria, eu não sei por que tudo dá errado, eu não sei por que essa ruína na minha família. Porque não ouvem a voz de Deus. Provérbios 13:18 diz, pobreza e afronta, lutas, confusão, conflitos, guerras, doenças, tragédias, afronta, sobrevém ao que rejeita a instrução. Sobrevém a quem não quer ouvir Deus. Mas o que guarda a repreensão, o que guarda a palavra, o que guarda a disciplina, o que guarda o ensino, o que acontece com ele? Será honrado. Eu creio nesta palavra. Ouvir a voz de Deus traz honra à nossa vida. Aqui há pessoas absolutamente focadas em Deus. O nosso culto é racional. Aqui não há misticismo com demônios. Você não fica em sobressalto na cadeira, esperando que daqui a pouco alguém vai pular atrás de você. Não. Você não fica aí assim. E agora? Quem será? De onde ele vem? O que vai rolar? Não, amado. O nosso culto é racional. Não há aqui misticismos com demônios. Porque a cabeça do burro. E o morto estava lá. E os demônios que estavam à volta daquele caixão se apossaram da cabeça daquele morto. Estão falando isso em igreja evangélica. Eu não estou imaginando nem tirando coisa da minha fértil imaginação. Não é tão fértil assim. A deles é. Estão ali. Agora nós vamos ver esta vida. Põe lá de joelho, de 4, de 5, sei lá o quê. E de repente começa. Agora! Vocês querem ver os demônios? Só da cabeça para cima. Agora! E o cara fica. É só da cabeça para cima. Aí eles dizem que você quer ver como eles nos submetem. Da cabeça para baixo agora. A cabeça para e o cara. Eu acho que assistiram muito um filme quando eu era criança. Um morto muito louco.
E é isso que as pessoas estão indo ver nas igrejas, amados. Um demônio que entra na cabeça, depois um demônio que entra nas pernas e fica desconjuntado, dando show. E todo mundo diz, que poder! Como essa igreja tem poder! Tem poder para quê? Para fazer vir afronta, pobreza, miséria, desgraça a vida do povo de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo? No nosso ministério você não vai ver isso nunca. Aqui a ciência, aqui a sabedoria, aqui a inteligência, aqui não há nenhuma irracionalidade. Os senhores estão ouvindo a voz de Deus por intermédio dos sons que saem da minha boca. E o Espírito Santo que habita em cada um dos senhores testifica desta verdade. Todas as pessoas que eu conheço, afrontadas, passadas, são pessoas que rejeitam a voz de Deus. Toda pessoa que rejeita a voz de Deus tem afronta, tem desgraça, tem derrota. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Se ele diz que vai lhe curar, ele não vai curar? Se ele diz que vai prosperar, não vai prosperar? Se ele diz que mal nenhum chegará à sua casa, vai chegar algum mal? Se ele diz que você não vai mendigar o pão nem a sua descendência, nós cremos ou não na Bíblia? Tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Por isso é que quando eu entro na casa de Deus, quando eu ponho o pé aqui dentro, eu tenho que estar pronta para ouvir Deus falar. Eu concordo com Deus, eu entro em concordância com Deus. Porque, amados, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus mandou, eu obedeço, porque a bênção vem por uma ordem obedecida. Aí sim, hein? Aí sim, eu começo a comer o melhor desta terra. Deus não é homem para que minta. Se Ele falou à igreja, Ele vai cumprir. E o que Ele falou à igreja no início deste ano, que é a nossa palavra profética básica, a chave de todas as outras? Em 2009, crescerás sobremaneira. Eu estou agarrada a esta palavra. Ele disse: o teu primeiro estado terá sido pequeno, perto do que eu vou fazer na sua vida. Tendo ele falado, não cumprirá? O que você acha? Vai cumprir. Deus disse: se você quiser e me ouvir, você comerá o melhor. Se você recusa, o problema é seu. Se você quer, deixa comigo. Se você me ouvir, é comigo que a coisa vai acontecer. Mas se você recusar, o problema é seu. E todos nós precisamos saber que vida espiritual não se faz do dia para a noite, nem da noite para o dia. Vida espiritual é algo que se constrói. Ver Deus agir faz parte de um processo. Não é achando que vai lá na igreja da bruxa e lá, pim, sim, salabim, pam, pam, volto para casa, Deus agiu. Não! Não, Deus não é varinha de condão. Deus não é essa mentirada que está por aí. Pessoas que estavam na sarjeta, pessoas drogadas, pessoas que estavam ali arruinadas, que estão ali sem mais identidade, sem registro, pessoas que estão totalmente no submundo do crime, muitas vezes, de repente, de um dia para o outro, aparecem dando testemunho. Agora eu tenho uma rede de lojas. Ai! Isso é bruxa! Isso é mentira! Deus pode tirar qualquer um da sarjeta e colocar sentado entre os príncipes. Mas vida espiritual é um processo. Um processo de ouvir Deus. Não é mágica, é real, é algo que Deus estabeleceu. Eu não posso vir à igreja como quem vai a cartomante, a cigana, a mãe de santo, não. Isto é um processo.
É uma vida que se constrói. É como construir uma casa. Ninguém constrói uma casa da noite para o dia. Você não pode chegar lá e falar, derruba todo esse material aí, faz um caldo com esse cimento, faz massinha. Amado, não é prezinho que faz massinha. Até a massinha, quando você faz na escola, no dia seguinte você vai lá, dependendo do calor, desmonta. E as pessoas estão achando que é isso. Deus compara a vida espiritual à construção de uma casa, à construção de um imóvel. Isto é um processo. Precisa de alicerces. Precisa de trabalho árduo. Mateus 7,24 explica. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve. O Senhor está falando muito de ouvir, não é? Quem está dormindo? Diga amém. Vamos agora orar pela irmã que tem vindo ao culto para dormir. Por favor, aqueles que estão à volta da abençoada, digam, acorda, ó tu que dormes. E agora? Acordou agora? Estava dormindo antes. Muito bem. Então agora está acordado, ouvindo a voz de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. É importante, hein? E as pratica, entra em concordância, aceita, se submete, será comparado a um homem prudente, sábio, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é que vai sustentar o alicerce que será colocado em cima. Amado, se não tiver uma sustentação boa, vai cair tudo. Não é verdade? Quem já construiu aqui, ou está para construir a sua casa própria, sua casa na praia, sua casa no campo, você sabe. Antes de você comprar material, você tem que ter um projeto. E aquele projeto vai incluir o quê? Análise daquele solo. É ou não é verdade? O que tem aqui? Onde nós vamos colocar as coisas? O que é isso aqui? Tem gente que não sabe, depois descobre que lá era o que era aquilo? Pântano, pastor Ricardo. Um brejo. Começa a mexer e fala, meu Deus, é um brejo. E o que precisa fazer para começar a construir, pastor Ricardo? Colocar muito caminhão de aterro, tem que aterrar. Precisa ter chão sólido para começar a edificar alguma coisa. Porque a rocha é que sustenta todo o alicerce que vai ser colocado. Agora, quem não tem Jesus, ou quem não o ouve, não tem a rocha. E aí, amado? Quem só faz sacrifícios, não tem rocha. É como se estivesse colocando os materiais e não tem base de sustentação. Tudo que a pessoa faz, tudo que ela vai colocando ali, ela está colocando sobre um terreno que é ruim, que não vai lhe dar garantia nenhuma de que aquela construção vai ficar de pé. Assim é a vida do povo de Deus hoje. É sacrifício, sacrifício, põe mais sacrifício, põe mais coisa, põe mais obra, põe mais obra. Cadê a rocha? E um detalhe, né? O que vai acontecer? Versículo 25. Quando tem a rocha, cai a chuva. Porque cai. Transbordam os rios. Sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa. Quem tinha edificado ali no alicerce sobre a rocha, a casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Sobre solidez, sobre estudo da palavra, sobre revelação, sobre princípios bíblicos. Mas tem o contrário. Versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, tem gente que até ouve, amado. Mas tanto faz ouvir aqui como ouvir no centro de Umbanda. Tanto faz ouvir graça como ouvir lei. Tanto faz ouvir na Cristo Vive como ouvir lá na Testemunha de Jeová ou no sétimo dia. Tanto faz. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, nécio, sem inteligência, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva. Acontece a mesma coisa para ambos. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E o que aconteceu com esta vida? Ela desabou, sendo grande a sua ruína.
o que mais eu vejo aí fora são crentes arruinados. Os pastores sabem que é verdade o que eu estou falando. Quem conversa, quem recebe e-mail, quem recebe carta. Como é que vai o seu casamento? Está arruinado. Como é que vão as suas finanças? Mal. Como é que está a sua família? Na pindaíba. Tudo isso por falta de construir uma casa, uma vida sólida. Diz o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua campanha de jejum, da sua vigília, da sua fogueira santa. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, não das suas mentiras. Doutrina o que é? Ensino sólido. É aquilo que faz a sua vida ser bem construída. Nesta igreja você recebe a doutrina mais sólida que existe, a única, que é a doutrina da graça de Deus. Pode chover, pode rio transbordar, pode o vento soprar, você não cai. Sua vida não desmorona. Não há ruína na vida do povo desta igreja. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que é o escriba? Escriba é a lei. Escriba é o sacrifício. Escriba é o ritual. Escriba é aquele ensino que faz mal. Escriba é tolice. Vida espiritual se constrói para ver Deus agir, para ver Deus curar, para ver Deus honrar, para ver Deus abrir portas. Toda pessoa que está construindo vida sólida vê portas se abrirem. 1 Coríntios 3,10, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça, não é segundo a lei. Segundo a graça de Deus que me foi dada, é lógico, é de graça, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Eu quero aqui lembrar de uma coisa. Nós gostamos muito de comparar vidas, até de comparar vidas de cristãos. E ficam aqui aquelas comparações baratas. Por que na vida desse acontece? Por que na vida daquele não acontece? Por que Deus faz nessa hora e não faz naquela? Por que aquela irmã que está menos tempo do que eu? Por que aquele que chegou depois? Por quê? Por quê? Porque cada um veja como edifica. É cada um. Cada um. É o que cada um faz com a sua vida espiritual. Você está entendendo? Todos nós estamos ouvindo a mesma palavra. Daquela porta para fora, o que cada um fizer é, cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, este dia especial, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ora, manifesta se tornará a obra, manifesta se tornará a construção, manifesta se tornará a edificação de cada um, manifesta se tornará a vida de cada um. Nada vai ficar escondido na vida de um crente. Saiba disso, amado. Nada vai ficar escondido. Um dia a vida é provada. Vem um dia que Deus diz: agora nós vamos ver qual material você está usando na sua vida. Sobre o que a sua vida está alicerçada, fundamentada. Deus permite um fogo para provar, para saber o que cada um está fazendo com a sua vida. Como cada vida está sendo construída. A verdade, amados, é que um dia o fogo, que fogo é esse? As lutas, as guerras, as crises, os problemas, vem, um dia vem. E vem com essa finalidade, provar a construção de cada um. Tem gente que diz: eu não sei por que eu estou passando por isso. Você vai conhecer a sua vida.
Você vai conhecer o que você tem colocado na sua construção. Você vai saber. E é triste, às vezes lamentável, porque não é só a gente que fica sabendo, né? A nossa família fica sabendo. Os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de escola, a sociedade fica sabendo como é que nós estamos construindo a nossa vida. E aí, muitas vezes, quanta decepção, quantas surpresas. Ou você nunca disse, nossa, aquela pessoa não falta aos cultos. Mas olha agora, no meio do problema, está falando um monte de barbaridades. Debandou geral, voltou para trás. Ouve e não pratica. Tem gente que nem ouve, mas tem outros que ouvem e não praticam. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, quer dizer que tem vida que fica lá intacta, permanece firme. Esse receberá galardão, recompensa, prêmio, honra, tudo de bom. Se ficar de pé, se permanecer. Ih, bispa, e agora? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, quer dizer que quando o fogo vem, tem casa que queima. Sofrerá ele dano. A vida sofre dano, mas esse mesmo será salvo. Não estamos falando de salvação, estamos falando de vida nesta terra. Todavia, será salvo como? Como que através do fogo. Saibam os senhores que o único alicerce possível para uma vida ser confrontada, uma vida ser submetida ao fogo e não ser arruinada, é o Cristo ressuscitado. Revelado pelo conhecimento da graça de Deus. Uma vez de posse dessa revelação, agora é ouvi-lo e obedecê-lo. Praticar o que ele diz, porque você estará colocando os produtos, os materiais corretos na sua edificação. Veja que ele diz, ouro, prata, pedras preciosas. São 3 tipos de materiais. A graça fornece esses materiais. Ou madeira, feno e palha. O fogo vai vir para todo mundo. Dependendo do material que está na casa, ou fica em pé, depois fica tudo em ordem, ou então não sobra nada. Amém? Há pessoas que têm fundamentos errados e a ruína será grande. Quem ainda está na base do Cristo carne, do judaísmo, fundamentos errados. Quando o fogo vem, não sobra nada. A ruína é muito grande. Outros até têm o fundamento certo, mas depois, quando edificam a casa, usam materiais impróprios. É como se a pessoa fizesse uma boa base. Sabe? Uma base muito sólida. Bota lá a fundo, né? Põe, sei lá, ferro, põe concreto, põe todos esses materiais, os mais resistentes possíveis. A base está maravilhosa, agora começa a edificar. Ergue um prédio de plástico. Que base sólida! Tudo de plástico. Garrafas recicláveis. Faz o prédio. O fogo virá. Então tem gente que até tem o fundamento, Jesus Cristo ressuscitado. Entendeu, Alessandra? Mas depois coloca o que a lei oferece, o sacrifício, plástico. Vai queimar tudo. Vai ser uma coisa louca, um negócio desesperador. Se nós não tivermos bons materiais, eles se corrompem. Eles vão embora. E há muita gente usando materiais especulativos. Vigílias, jejuns, saquinhos de enxofre, terra do cemitério, fitinhas. Isso o que é? Nada. O fogo vai queimar tudo isso quando ele vier. Não sobra nada. É grande a ruína. Colossenses 4,17 diz, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Tem um recadinho aqui de Paulo para mandarem um recadinho para um tal de Arquipo. Mas que bonito para você pôr no seu filho, próximo filho que você vai ter. Como ele vai se chamar? Bispo, sabe que eu estava sem ideia? Agora a senhora me deu uma ideia. Olha, Arquipo. Ele era um abençoado, viu? Apesar do nome não ajudar muito. Mas também dizei Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Nós recebemos um ministério de Deus. Para quê, bispa? Para cumprir. Ah, isso é coisa de bispo, de pastor? Não.
Nesta aliança somos todos ministros. Recebemos um ministério do Senhor. Somos ministros de uma nova aliança. E há entre os ministros de Cristo, todos os seus filhos eleitos, há alguns que têm um ministério com um chamado específico. E eu quero lembrar a todos hoje, indistintamente, quero lembrar os oficiais deste ministério, desta igreja, nós recebemos um ministério do Senhor. E o que ele nos disse? Atenta para ele. Presta atenção no ministério que você recebeu. Cumpre o teu ministério. Cumpre. Submete-se. Faça o melhor com o teu ministério. O Senhor não mandou esta igreja. Nós temos um ministério, amados. Igreja Cristo Vive recebeu um ministério do Senhor. Que não foi distribuir flor. Que não foi entregar óleo para as pessoas. Que não foi fazer fogueira. Que não foi fazer campanha em campanha, e campanha e campanha, nem mandar as pessoas passarem debaixo de um arco e dizer que é a gruta dos milagres. Não foi isso que Deus nos mandou fazer, porque isso não é cristianismo. O que nós recebemos do Senhor, bispa? A graça revelada. E o que Deus mandou fazer? Pregar a graça que Ele nos revelou. Por que, bispa? Porque a graça dá fundamento sólido. A graça fornece materiais preciosos e indestrutíveis para nossa edificação. Amém? Amém? Irmão, não se aventure a lançar outro fundamento. Não se aventure a usar outros materiais. Senão, não acontece. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo não é formado em você se você não conhece ou não vive a graça de Deus. Se formam religiosos. Se formam pessoas cheias de sacrifícios, cheias de rituais, cheias de amuletos, cheias de, muitas vezes, superstições acerca da Bíblia, do reino. Mas Cristo não é formado. Muita gente tem o que formado nelas? Fátima. Maria, Aparecida, Padroeira, Padre Cícero. Isso não é fundamento. Isso não é cristianismo. Isso não salva. Isso não dá vida eterna. É por isso que 75% das pessoas que passaram por uma igreja, olha o que eu vou lhe dizer, 75% das pessoas que passaram por uma igreja evangélica um dia, morreram fora da igreja. Não morreram no Senhor. Você sabe o que tem de público circulante, flutuante e abandonante da obra de Deus? 75% das pessoas que um dia estiveram nas igrejas morrem sem estar em Cristo. Fora dos caminhos do Senhor. Ora, eu louvo a Deus por esta igreja. Bendito seja Deus por um dia, Ele ter incutido na minha mente, no meu coração, me feito desistir das tolices da lei. Me feito desistir da vida sem fundamentos, da vida oca. A minha vida, 17 anos na lei, era oca. Eu me achava. 17 anos num ministério, você se acha. Eu sei tudo. Quando a graça chegou, eu disse, eu não sei nada. A minha vida não tinha convicções, não tinha certezas de nada, não tinha revelação nenhuma, não enxergava um palmo diante do meu nariz. Porque ela era baseada em quê? Rituais, sacrifícios, obras da carne, ritos denominacionais, em pessoas, tantas coisas. Quem conhece a graça de Deus não é crente borboleta. Aqui hoje, amanhã lá, amanhã outro lá. Quem conhece a graça cria raízes. Quem conhece a graça não expõe mais a vida. Eu não exponho mais minha vida. Ela é muito preciosa, eu só tenho uma e eu tenho que honrar o ministério que Deus me deu nesta terra. Não exponha a sua vida, meu amado, a riscos que você nem sabe o que pode acontecer. Pense na igreja romana. Quem é o fundamento da igreja romana?
Quem é o fundamento da igreja romana? Pedro. Primeiro Papa. Ele é o fundamento da igreja romana. Pedro. Pedro, que mentiu, que duvidou, que voltou atrás, que fingiu não conhecer a Cristo, que era temperamental, descontrolado. Pedro é o fundamento da igreja romana. Segundo lugar, Maria. E Jesus? Eles conhecem aquele da cruz. Mas aquele, coitado, aquele vive se arrastando por aí, porque você tem que pedir à mãe, pedir para ele pedir para o paizinho dele. Isso se não entrar mais aquele monte de santo na romaria. Como é que pode, amado, uma vida aprender isso? E as igrejas da lei? Quem é o fundamento na igreja da lei? O sacrifício, batismo. A pessoa pode ter Jesus, ter uma vida salva, consagrada, mas se ela não passar pelas águas, ela não vale nada. Ela é crente de segunda, ela não pode fazer nada na obra de Deus. O fundamento da lei são sacrifícios, são rituais vazios, jejuns, campanhas. E as pessoas pensam que isso é que é certo. Mas João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Nós estamos fazendo isso, fazendo o povo conhecer a verdade. Você também, que recebeu um ministério do Senhor, precisa levar o que você conhece hoje às pessoas que estão à sua volta. Diga: eu recebo esta palavra. Diga: eu recebi um ministério do Senhor. E o que Deus mandou você fazer? Cumprir. Atentar para isso. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isto é a igreja. Qual é o fundamento? O que foi profetizado pelos apóstolos, pelos profetas, o que foi estabelecido como a igreja de Cristo, sendo o próprio Cristo a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra de esquina, aquilo que segura toda a nossa vida, toda a nossa edificação. Isto é uma igreja. Ele não diz aqui edificado sobre truques, sobre satanismo, sobre filosofias, sobre doutrinas dos homens, sobre idolatria ou sobre sacrifícios. A vida é revelada pelo fogo. E eu vou encerrar ali dizendo o seguinte: o que é este fogo que vem à nossa vida? Porque vem. Talvez hoje, talvez nesta semana, neste último mês, você esteja experimentando na sua vida esse fogo. Ele vem. Fogo são as batalhas, são as lutas, os confrontos, as adversidades, as crises, as injustiças, as enfermidades, os contratempos, os desajustes familiares. É nessa hora que se vê quem tem uma vida sólida, quem ouve Deus, quem é ensinado pelo Espírito Santo e quem não é nada disso. É na hora do fogo que se conhece um filho de Deus. Eu, a semana passada, falei aqui bastante sobre Daniel. Os irmãos se recordam, não é? Daquela fidelidade dele e do livramento do Senhor. Eu queria apenas ler alguns versículos, que está em Daniel, para você entender o que Deus vai fazer na sua vida a partir desta construção que está sendo feita, deste sólido fundamento que é o Cristo ressuscitado, dos materiais que você está recebendo e colocando na sua vida, ouro, prata e pedras preciosas. Daniel 6:10, você sabe o que tinha acontecido, não é? Armaram para ele e fizeram o rei baixar um decreto que se em um mês alguém no meio do povo recorresse a outro Deus, quer dizer, ele seria Deus por um mês, né? Seria lançado vivo na cova dos leões. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu estou falando aqui que vida espiritual se constrói. Daniel
Você vai ver aqui, passou pelo que passou e recebeu de Deus o que recebeu, porque ele tinha uma vida construída, muito bem construída. Ele continuou fazendo o que ele sempre costumava fazer com o seu Deus e diante do seu Deus. Quando ele foi para a cova, ele tinha essa vida espiritual sólida. Eu queria que você soubesse que quando a gente vai para um tipo de cova de leões, quando a gente vai para a fornalha acesa, é muito importante ter a vida bem construída, a vida sólida. Porque é nessa hora que você passa pela cova, que você passa pelo fogo, que você passa pela enchente, que você passa. Mas se a tua vida não é bem edificada, é nessa hora que você perece. É nessa hora que você perde. É nessa hora que você se prostra. É nessa hora que você joga a toalha. É nessa hora que você desiste de tudo. Ele fez tudo diante do seu Deus como costumava fazer, porque a vida dele era sólida. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O próprio rei, esse rei era ímpio. O próprio rei, ele via em Daniel um Deus diferente do que ele via nas outras pessoas do seu reino. Daniel tinha um testemunho, a ponto do rei falar: o teu Deus a quem você continuamente serve. O rei observava a vida de Daniel e dizia: esse cara é diferente dos outros. O Deus dele é diferente dos outros. Ele não muda nada, ele serve continuamente a um Deus que é a força dele, que é a capacidade dele. Daniel tinha uma vida bem construída. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, eu profetizo que o teu patrão vai chegar para você e vai dizer: Mário, Antônio, Carlos, Joel, José, Marcela, servo do Deus vivo, serva do... Amados, isto aqui não é utopia. É isso que deve ser a minha vida e a sua vida. As pessoas ímpias, as pessoas que não conhecem a rocha, elas precisam olhar para nós e saber que na nossa vida há um Deus vivo. Nós não carregamos um Deus morto. Nós não estamos aqui com ídolos. Nós cremos e temos um Deus vivo. Oh, que sonho! Alguém olhar para alguém dessa igreja e dizer: servo do Deus vivo. Tomara que a tua esposa olhe para você e diga: servo do Deus vivo. Que os teus filhos olhem para você e digam: mãe, você é serva de um Deus vivo. Amém? Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus... Olha como ele desconfiou do poder desse Deus que ele não conhecia, não era o Deus dele. A quem tu continuamente serves, ele tinha vida de construção contínua. Será que ele tenha podido livrar-te dos leões? O rei chama ele de servo do Deus vivo. Por quê? Porque Daniel, dentro do palácio, ele era fiel a Deus. E fora do palácio, ele era fiel a Deus. E na sua casa, ele era fiel a Deus. E no meio dos outros governadores ímpios, ele era fiel a Deus. E no seu testemunho, ele era fiel a Deus. E no meio das lutas, ele era fiel a Deus. Porque Daniel construiu uma vida sólida. Depois veio o fogo na vida dele, que foi a cova. Ele se manteve fiel a Deus. No meio da fornalha, como é que você tem se mantido? O que tem saído dos seus lábios? Como tem sido a sua vida de oração com Deus? E a sua frequência à igreja, a despeito de toda esta crise que você está vivendo? Versículo 23. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele era firme, ele tinha uma vida com Deus sólida, ele era fiel. Ele tinha uma vida bem construída. Amado, se você crer no Deus vivo, você terá uma vida firme e bem edificada.
e pode vir o que vier, você não sofrerá dano. Versículo 26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele não conhecia pessoalmente esse Deus, mas o testemunho do tal Daniel era tão forte, que ele faz um decreto. Você sabe o que é um rei fazer um decreto por causa do seu Deus, do meu Deus? Para que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele que é o vivo, os outros são mortos. E o que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Pelo testemunho de uma vida sólida, o rei tinha feito um decreto, mandando todo mundo adorar ao rei. Por causa do testemunho de Daniel, ele mudou um decreto. Por causa de um testemunho de um homem com uma vida sólida, Deus mudou um decreto. Deus mudou um decreto por causa de um irmão nosso há muitos anos. Eu creio nisso nesta igreja. Pelo seu testemunho de vida sólida, decretos, situações, diagnósticos, juízos vão ser mudados. Pela vida sólida de alguém aqui, decretos serão mudados por aquele que tem poder de mudar decretos, sentenças, diagnósticos, circunstâncias. Versículo 27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Eu vou ler aqui o seu testemunho dizendo, foi ele que livrou o Antônio do poder dos leões. Foi ele que livrou a Maria do poder dos leões. Foi ele que livrou, foi ele que livrou, foi ele que livrou. Há livramento da parte de Deus sempre na vida daquele que está construindo a sua vida desta maneira, como Daniel estava construindo. Amém? Sabe quem está afirmando tudo isso a respeito de Daniel? Que ele livra, salva, faz sinais, maravilhas no céu, na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Quem é que está afirmando tudo isso? Um rei ímpio. Um rei ímpio estava dizendo, gente, o Deus dele é o máximo, é o único verdadeiro, é o único vivo. Quem está à sua volta e não crê no mesmo Deus que você crê, vai declarar isso um dia, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e nós não vamos esperar a vinda de Cristo para ouvir isso, não. Vai ser agora. É hora das pessoas verem Deus na sua vida. É hora de reconhecerem o poder de Deus que está trabalhando na sua vida. Eu creio nisso. Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esta é a palavra profética para os Daniéis desta igreja. Nós vamos prosperar. De qualquer jeito? Não. Por causa da nossa edificação, por causa do nosso testemunho, por causa da graça de Deus. E a vida dele não foi isso de repente. Ele construiu, foi um processo. Bispa, aqui ele está velhinho. E ele prosperou, um rei saiu, veio outro rei, o cara foi prosperando, mas começou assim? Não. Depois você vai ler um dia a história de Daniel com calma. Ele era pobre. Era um jovem pobre. Mas em Daniel 1, 5 e 8, está escrito aqui, tem um segredo. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Você sabe que era Daniel e 3 amigos deles, não é? Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Resolveu Daniel. Era jovem, mas tinha atitude. Ele era jovem, era humilde, poderia ter ficado deslumbrado com o palácio, com as iguarias do rei, com o vinho. Ele não tinha experimentado aquilo na vida, ele poderia fazer, agora é que eu me faço. Agora é que eu vou tomar todas. De graça, e o rei está dizendo que é por 3 anos. Eu vou comer tudo isso, eu vou fazer. E não era só, era ímpio. Não era só esse tipo de comida, não. Resolveu Daniel firmemente. Se Deus achar alguém hoje aqui que resolva firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Desde jovem, ele sabia o que ele queria.
Ele sabia o que era Deus na vida dele e o que ele poderia vir a ser e receber da parte de Deus se ele não se contaminasse com o mundo. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Eram 4 jovens, mas tinha um ali que decidiu firmemente não se contaminar. E construir uma vida dia após dia, como Deus esperava dele. Deus nos tem dado também visões e sonhos nesta igreja. Por que, bispa? Porque nós vamos realizar como Daniel realizou. Nós vamos prosperar como Daniel prosperou. Nós vamos ser livrados de coisas terríveis como Daniel foi. Nós vamos ser honrados como Daniel foi honrado. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqueles 4 eram 10 vezes mais sábios e mais inteligentes. Quem foi que disse que o povo de Deus é ignorante, burro, feio, fedorento, fedido, fora da realidade? Quem foi que disse isso? A nossa Bíblia mostra o contrário. Agora nós precisamos saber a quem a sociedade se refere quando fala do povo de Deus. Aqueles que estão edificando a sua vida sobre o quê? Aqueles que estão ouvindo quem? Nós estamos falando de nós. Aqui se ouve a voz de Deus. Aqui há uma doutrina, a graça de Deus. Aqui nós não temos bruxos nem bruxas prometendo fantasias diárias. Nós temos uma vida sendo construída dia após dia. Nós temos uma rocha. Nós temos materiais preciosos, sólidos. E aqui vai se cumprir esta palavra, que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, você deve estar sendo inquirido tanto na sua vida profissional, na escola, entre os seus amigos, entre os seus parentes, familiares, a respeito de tantas coisas, principalmente do que esta igreja tem que as outras não têm. Por que você vem tão longe e não vai naquela da esquina da sua casa? Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos desta terra, encantadores que haviam em todo o seu reino. Os membros desta igreja são, eu já profetizo, porque aqui já tem, e vai crescer ainda mais o número, 10 vezes mais doutos. Doutos é doutores, especialistas, cultos, do que qualquer pessoa sem a graça de Deus. A graça de Deus lhe fez ser grande e poderoso. Você já é grande, poderoso, por cabeça. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais para reinar em vida. As pessoas desta igreja são 10 vezes mais sábias, 10 vezes mais capazes, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais íntimos com Deus, 10 vezes mais felizes, 10 vezes mais entendidos da palavra do que qualquer padre, rabino, pastor, qualquer pessoa que esteja edificando a vida sobre sacrifícios, sobre areia, sobre o Cristo na carne. Há um Deus nesta igreja que não vai deixar você sair daqui hoje sem você tomar posse do seu milagre, da sua cura, da sua prosperidade, da sua família restaurada. Você vai ver a sua impossibilidade virar possibilidade. Bispa, por quê? Porque Ele é um Deus vivo. Digo, meu Deus é vivo. Meu Deus é vivo. E a sua vida é abundante.
E Ele me deu essa vida. Você sabia que você está aqui hoje construindo uma vida sólida? Se você não sabia, é quinta-feira, mais um culto, não. Mais alguma coisa colocada na sua edificação de forma sólida. E você não vai se deixar contaminar com as iguarias deste mundo. É ou não é verdade? Você não vai se deixar contaminar. Todos verão quem é o Deus que você serve. Continuar. Quem é fiel sempre vê o milagre de Deus. Levante do seu lugar. Fique de pé. Aproveite que você literalmente levantou e diga: hoje eu me levanto para receber a minha herança de prosperidade. Eu me levanto para receber a minha herança de saúde. Eu me levanto para receber a minha herança de vida abençoada. Eu me levanto para receber a minha herança de um lar com tudo que é bom. Eu me levanto para receber a minha herança de poder ser cabeça nesta terra. É meu direito. Deus disse que há uma parte nesta herança que cabe a mim. E eu recebo nesta noite. Porque assim como Daniel, a minha vida está sendo construída. Bem construída. Sobre a rocha. Cristo ressuscitado. E os elementos, os materiais da graça de Deus. Nenhum fogo. Nenhum temporal, nenhum rio que transborde, nenhum vento que sopre vai me abalar. Nada pode contra a minha vida, porque aquele que está em mim é maior, é o Deus vivo. E em todas as coisas, mesmo no meio do fogo, mesmo na cova dos leões, eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Amém e amém. Glória a Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! O seu Deus livra, salva, faz sinais e maravilhas. Você crê nisso? Então espere um grande sinal hoje. Chegando em casa, bispa, vou dormir. Mas Deus não. Você vai dormir? Deus não. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Amém? Vamos louvar a Deus? Vamos? O bispo Rai vai dar a bênção final. Encerramos o nosso culto. Estamos no limite do horário. Quem precisar sair depois da bênção, fique à vontade. Quem quiser, cante uma última música conosco. Oh, que Deus bom. Oh, que igreja boa. Oh, que altar santo. Aleluia. Chegar-se para ouvir é melhor do que sacrifícios. Você crê nisso? Muito bem. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite a todos. Cumpre cabalmente o teu ministério. Atenta para isso. Amém. Boa noite. Tchau. Até domingo. Eu sou rei, sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações. Manda vir o terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões. Tira o poder de fogo e fecha a boca dos leões. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age
sua voz é majestosa, despedaça os leões, tira o poder de fogo. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Bem forte, igreja. Eu faço parte do reino de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Você faz parte do reino de Deus. Boa noite a todos. Vão em paz em nome de Jesus. Diga quem está ao seu lado. Ouvir e praticar é melhor do que sacrificar. Boa noite a todos. Boa noite, internautas.